Estamos na 13ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora vamos conversar sobre o início da vida profissional de um geógrafo. E está aqui, para isso, o Felipe Semler, que é graduado em Geografia pela USP, e seu TCC estudou a periodização do delivery na cidade de São Paulo, a precarização da atividade por meio das plataformas digitais. É analista socioambiental da ERM. Obrigado, Felipe, pela sua presença. Bom dia, Silvio, Muito tudo bem. bom? Tudo bom? Eu esqueci de falar, ainda ele é ex-orientando do NASCE Orientação Vocacional. Então, Felipe, vamos falar um pouco sobre a sua escolha. Lá no ensino médio, como é que foi esse processo para chegar na geografia? Olha, Silvio, foi um processo que acho que para muitos não é fácil mesmo, né? Ele é um pouco confuso, a gente não sabe o que escolher. Eu estava nesse meio de não saber o que escolher. Eu gostava de geografia pela parte mais social, pela parte política, e foi só a partir do ensino médio que eu comecei a realmente me interessar pela geografia. Antes disso, decorar a capital, olhar para mapa, não era o que me fazia... não era o que me despertava interesse. Então, eu estava entre economia, eu pensei em fazer gastronomia, cozinhar, mas acabei escolhendo a geografia, assim, acho que mais também pelos professores, sabe? Uma proximidade com os professores e um apreço pelo conteúdo ali. Mas eu descobri que na faculdade não era bem o que eles ensinavam na sala de aula da escola, né? Mas isso a gente pode falar ainda. Então, vamos lá. Aí você prestou vestibular e entrou na USP. Isso. Não é? Isso mesmo. E como é que foi aí essa vida de estudante? Você se surpreendeu com o curso, positiva ou negativamente? Eu gostava muito do curso. Tinham temáticas, às vezes, um pouco teóricas demais, de pensadores do século passado, de teóricos que não vivem há muito tempo e que pensaram a sociedade do século XIX, às vezes até século XVIII. Então, apesar disso, eu gostava de entender como que eles observavam a sociedade e, a partir disso, na sala de aula, fazer um parâmetro, entender que a sociedade de hoje é fruto de uma sociedade que vem de um pensamento social, político, econômico do passado, que foi se desenvolvendo. Então, eu achava muito interessante princípios da geografia, né? Os geógrafos franceses, os geógrafos alemães, como a geografia foi se estruturando como ciência. É uma ciência teoricamente nova, né? Em comparação a outras. Então, é uma ciência que vem se construindo na contemporaneidade, né? E com todas as limitações que eu observava ali, de compreender a sociedade de hoje, a partir do passado, era uma espécie de problema para mim. Porque eu pensava, eu estou lendo o Hatzel, que falava da Alemanha do 1830, mas o que isso quer dizer sobre São Paulo, capital, sobre Brasil, né? Muito pouco. Mas, talvez mais sobre um sistema, né? Um sistema global, um sistema capitalista, um sistema que a gente vive hoje. Então, tudo conectava um pouco, outras horas desconectava. Eu acho que, no fundo, eu gostava de mergulhar nesses conteúdos. Mas sempre e os mapas, mais... como é? Diga. Sempre mais e termina. Não entendi, desculpa, Silvio. Você estava falando sempre mais... Sempre mais para o lado social e para o lado teórico do que para a geografia objetiva. Na USP a gente chama de geografia humana, tem pessoas que chamam de geografia social. Então, eu entendi que na USP o viés político ele é muito forte.
E a geografia na USP, ela é extremamente política, ela é extremamente voltada para um pensamento social crítico, né? Para um pensamento muitas vezes de esquerda, mas não necessariamente. Tem muita gente que conversa. Hoje a gente vê na política debates sobre doutrinação, né? Sobre marxismo, mas quem está fazendo isso de fato, né? Não são nessas escolas, são as universidades que propõem o pensamento liberal. Liberal, quando eu falo libertário, não liberal de direita econômico. Então, eu sempre me interessei mais pela geografia que pensava a sociedade e não sobre a geografia que milimetrava as questões de solo, de relevo, de climatologia. Eu sempre busquei mais um lado humano. Isso que eu ia ponderar. E aí, Aí eu tinha perguntado, e os mapas? Você teve que mexer com mapa, climatologia, solo, né? Clima. Sim. Como é que foi lidar com isso, apesar dos seus interesses? Sim, eu acho que faz parte do curso. O geógrafo, ele entende a sociedade como um todo. Ele busca um entendimento, a gente chama de análise integrada, né? Porque a gente não é um agrônomo, a gente não é um cientista social, a gente não é um historiador, né? Então, a gente busca evidências científicas para entender a realidade do ponto de vista integrado. Isso pode ser muito subjetivo, né? Você fala, pô, mas e daí? Né? Qual que é o aprofundamento, então? E eu acho que essa é a grande questão. A gente se aprofunda pouco, mas constrói uma narrativa mais holística, mais geral, que é muito rica para um entendimento de vida, né? Para o entendimento de o que é o mundo de hoje e o que fazer nele. Mas, eu acho que, respondendo a sua pergunta, Silvio, a gente passa pelas disciplinas, né? A gente não ama, não faz aquela coisa, nossa, isso aqui é muito essencial para mim, mas a gente passa. O curso de geografia, ele não é um curso difícil, ele não é um curso que exige, assim, sabe, passar noites em claro, ficar estudando muito. Não é esse tipo de curso. Então, é tranquilo de fazer o que tem que ser feito ali, as professores são muito legais, né? A interação é muito bacana. Eu acho que independente de um lado ou outro, né? Tem muita riqueza na USP, muita coisa, muita convivência com pessoas diferentes, que é uma coisa que eu busquei quando eu fui para lá, né? Então... Aí com outros cursos, inclusive, é isso? Pessoas de outros cursos. Pessoas de realidades diferentes, quero dizer. Então, muita gente que vem da periferia, muita gente que vem de outros estados, muita gente que vem de outras graduações e migram, né, e transferem para a USP. A USP é um epicentro de conhecimento, né? Então, isso foi uma coisa que eu achei muito interessante. Em comparação com, talvez, outras faculdades, que a gente chama de extensão da escola, né? Então, outras faculdades particulares, as pessoas só convergem para lá, todo mundo do mesmo meio, né? Você não tem convivência entre cursos diferentes e tal, todo mundo é meio parecido. E na USP não é o caso, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que sempre foi muito importante na minha formação, né? Conviver com pessoas diferentes, e isso é bem legal da USP. Porque a EAD elimina completamente, né? Incrivelmente. E aí, você fez estágios ou atividades semelhantes durante o curso? Como é que foi? Eu era um pouco desligado assim, em relação a estágio e trabalho. Eu me arrependo hoje de não ter feito. Eu não fiz nenhum estágio. Mesmo? No meio da... Eu estava entre pesquisa, mas não fiz a iniciação, né? Eu sabia que eu não queria ir para a sala de aula. Isso era uma coisa que eu tinha construído para mim. Na minha cabeça estava certo. Eu não queria ser professor. Então, isso foi um pouco um limitador para mim de continuar, por exemplo, abrir uma licenciatura, né, e fazer a dupla graduação, que é o que todos fazem, que a maioria faz lá, que é sair com o bacharel mais a licenciatura. Foi uma coisa que eu não queria desde o começo. Então, apesar de gostar dos conteúdos e ler tudo que tinha que ler e participar das aulas, eu não fiz estágio nem extensão. Foi uma coisa que eu poderia ter investido mais. Mas você fez outras coisas? Fez viagens, estudos geográficos de outra forma, como durante o curso? Como é que foi?
Olha, a gente tem trabalho de campo que a gente chama em disciplinas obrigatórias e disciplinas não obrigatórias, né? Optativas e tal. E é sempre muito importante, assim, fazer... O trabalho de campo no geógrafo, ele é essencial, né? A geografia de gabinete, ela é capenga, vamos dizer, porque se você não pisa na terra e não pisa no lugar que você vai e não entende a geografia, você não é um geógrafo por completo. Então, isso foi uma coisa que eles sempre mostraram pra gente, assim. Eu fui várias vezes para o centro de São Paulo, assim, né, repetidas vezes, ia com o professor, ia com o outro, voltava para o centro, para entender, né, da onde que surgiu essa cidade. Eu sempre tive um interesse pela geografia urbana. Então, visitei vários lugares de São Paulo com os professores, e eu já tinha feito isso na escola, então eu já tinha um conhecimento do que é São Paulo, de onde ela veio, né, quais foram as principais indústrias aqui, como que se deu como que se espraiou essa malha urbana. Então, e aí, claro, interior de São Paulo, né, expedições mais de geologia para entender o relevo, climatologia para entender, né, a formação das nuvens e tudo mais. Então, isso acho que tá dentro do escopo, vamos dizer, da geografia, né? Mas extracurricular, eu não me envolvi muito, não, Silvio. Eu era mais retido nisso. E aí você se envolveu com o centro acadêmico, com atividades acadêmicas, políticas? Eu tinha amigos muito próximos, centro acadêmico não exatamente, assim, mas eu tinha muitos amigos próximos de movimentos políticos, né, de juventudes políticas, de partidos, e o pessoal é extremamente engajado na USP, assim, eu participava de reuniões, eu participava um pouco, às vezes, de congressos, né, que tinham, mas eu não me engajava tanto, assim, eu tava quase a ponto de... Eles chamavam, pô, você não quer entrar? E eu pensava, não quero entrar, eu quero mais observar de fora, né, ter a minha visão ali, mas sem fazer parte. Acho que eu fui sempre um pouco assim, né? Tava ali na tangente, mas não tava dentro. E aí você terminou o curso. E aí? Aí, para mim, foi um pouco... Tava dividido, né? Eu tinha acabado de fazer meu TCC, eu estava em dúvida entre continuar estudando na área acadêmica e abrir um mestrado, né, fazer uma extensão, e aí a outra coisa eu não sabia o que ia ser. Então era isso ou alguma outra coisa. E aí eu conheci o baralho, eu comecei a jogar pôquer online. E foi uma coisa que me despertou muito interesse, assim, muito, muito interesse. E eu comecei a ver cursos, a jogar com assiduidade, assim, né, quase todos os dias e tal. E comecei a entrar nesse mundo. Então eu me distanciei um pouco da geografia. Eu tava numa rotina de jogo que era semi-profissional, a gente fala. Que é o cara que joga o que tem que jogar, estuda, mas ainda não investe o dinheiro que um profissional investe, que é, né, abrir mão de algumas coisas, né? Que eu acho que é normal, natural do cara que quer se profissionalizar, se dedicar mais. E acho que foi assim 1 ano e meio foi pós-pandemia, eu conheci um pouco aí na pandemia, então na pós-pandemia eu falei, pô, isso é uma coisa que talvez eu possa começar a dar dinheiro e tal. E aí, pouco tempo depois disso, eu passei 3 meses nos Estados Unidos, fui para San Diego, e aí lá eu meio que nem uma coisa nem outra, assim, eu comecei a trabalhar com café. E aí trabalhava num bar de café e tudo. Servia, fazia tudo. Era garçom, era caixa, era bartender, era barista, era um pouco de tudo. E eu já tinha trabalhado aqui, durante a graduação, eu fiz um estágio, que a gente chama, não era estágio, né? Mas eu trabalhei numa cafeteria aqui em São Paulo também. Enquanto eu fazia, no segundo ano ali, eu estava entre ir para a USP e trabalhar nesse café. E aí, depois do curso, eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos trabalhando lá, porque meu pai mora lá.
Então, eu fiquei hospedado num lugar, mas meu pai na mesma cidade, então a gente se via ali, era uma forma de eu me aproximar dele e também conseguir um dinheiro lá. E aí depois voltei para São Paulo, que é onde eu moro atualmente, onde eu sempre morei, né? E passou um tempo e eu... Segura um pouco, deixa eu voltar um pouco. Fale um pouco do seu trabalho de conclusão de curso, me parece um tema bem interessante. Mas é um tema de geografia, eu vou reler aqui o nome do... Periodização do delivery na cidade de São Paulo. A precarização da atividade por meio das plataformas digitais. Este é um trabalho de geografia? Olha, é um trabalho de geografia, porque a geografia é uma ciência que toca em todas as ciências, mas eu acho que ele caminhou um pouco mais para um trabalho, talvez, de urbanismo, que é dentro da arquitetura, né? Arquitetura e urbanismo, e um pouco nas ciências sociais. Então, durante o curso, eu fiz matéria nas ciências sociais, e eu gostei bastante, assim. Foi uma matéria sobre literaturas periféricas e, enfim, um entendimento de sociedade ali, do ponto de vista clássico também. Então, fazer um panorama entre os clássicos e os contemporâneos brasileiros, né? E eu gostei muito desse curso, dessa matéria. Eu acho que ela me ajudou a caminhar para esse TCC. Então, o meu TCC, ele trata de geografia porque ele fala de espacialidade, porque ele fala de trajetos, né? De um pouco de deslocamento e tal. Mas ele entra um pouco... né? Não entendi. Provavelmente territórios, provavelmente. Isso. Mas eu acho que ele esmiuça mais sobre a questão social. Então, a questão social do trabalho, a precarização do trabalho, né? Eu acho que... E aí, claro, o delivery como um trabalho que é geográfico por si só, né? De transmissão de mercadorias, e aí entra mais na questão da comida, né? Depois de uma certa hora, né? Eu começo ele falando sobre os office boys, que levavam documentação de um lugar para o outro, que eram coisas muito importantes naquela época, né? Documentações importantes de empresas grandes ou empresas pequenas, mas era uma coisa necessária, era um fluxo obrigatório para uma empresa enviar um fax, voltar, enviar uma documentação, voltar. E aí eu entro na questão do delivery da pizza, que começou em São Paulo muito forte e tal, e aí caminha para um grande mercado que é o iFood e Uber Eats e tal. Então, como esse trabalho ele é essencial, ele foi se tornando mais central na vida das pessoas, né? Pedir comida hoje é o óbvio, é uma coisa... Pedir mercado, né? São coisas que estão dentro da vida da gente. E eu achava isso muito interessante, mas do ponto de vista social, né? Quem é esse trabalhador? Ele está sendo remunerado? Quais são os benefícios? A gente sabe que é nenhum, né? A gente tem um ponto de vista que é trabalhar no meu horário, não ter um patrão, ser autônomo. Mas a que custo, né? A que custo isso se dá? Então, eu tratei mais dessas questões do que questões talvez mais geográficas, né? Mas não deixa de ser geografia. Eu acho que talvez eu tenha fugido um pouco, mas ainda assim coloquei geógrafos lá dentro do texto, trouxe referências de geografia. Mas é uma boa pergunta, Silvio. Mas eu estava lembrando agora a diferença, não sei se você captou isso do office boy. O office boy era uma forma de começar a trabalhar, né? E as pessoas ascendiam, quer dizer, passavam de office boy para o escritório, as pessoas sem qualificação, né? Era uma forma de entrar no mundo do trabalho, de crianças não, adolescentes e jovens, que não é o caso do delivery, né? Elas entram e nunca mais saem, né? Quer dizer, ficam estagnados ali. Mas é só um detalhe. Bom, e aí, como é que você chegou nesse trabalho atual? Você passou por outros trabalhos ou foi direto para aí? Foi uma oportunidade? Como surgiu esse trabalho? Esse trabalho, ele
surgiu de uma forma muito oportuna para mim. Ele foi... Eu não fui atrás dele especificamente. Foi através de uma pessoa que era da RM e conhecia o meu pai. O meu pai, ele trabalhou na RM muito tempo atrás, 30 anos atrás, meu pai trabalhou na RM. E eu estava sem trabalho, e esse cara falou, né? Ele falou, e foi através da minha mãe, não foi nem meu pai. Ele falou, minha mãe falou, meu filho está sem trabalho e tal. E esse cara que trabalhou na RM falou, por que você não recomenda ele para a RM e tudo mais? E aí ele fez a ponte e na hora, e deu super certo, porque quando eu vi a vaga, foi através dele, era entrada de, assim, nível de entrada, então sem experiência, era justamente uma vaga que compactuava, assim, que estava de acordo com o meu perfil. E foi ótimo, porque quando eu entrei eu percebi que eu estava do lado de geógrafos, cientistas sociais, né, e antropólogos. Então, entrar na área social da RM foi uma coisa muito... Na hora fez muito sentido para mim. E aí eu abracei a oportunidade e essa semana eu fiz 1 ano lá, aqui no caso. E foi dessa forma, foi um pouco de acaso, um pouco de sorte, né? E no fim o perfil estava muito pronto, sabe? O perfil estava muito adequado para mim. Então, sem experiência, com pessoas que têm uma formação parecida, numa área que me interessa, que é a área ambiental, né? É uma empresa que tem muitos engenheiros, tem muita gente que é mais focada na parte quantitativa, mas na minha área foi um achado, vamos dizer, essa vaga. Mas qual é a função desta empresa? Qual é a RM? Ela é uma empresa... Pode falar, Silvio. Pode, não, é isso mesmo. Tá. A RM ela é uma empresa multinacional que tem escritórios em mais de 40 países. Ela é uma empresa muito conceituada no mercado. Ela é uma empresa grande e há 30 anos no Brasil. No estado de São Paulo, ela tem uma atuação que é muito forte em... A gente chama de remediação de áreas contaminadas, né? Então, geralmente engenheiros, né? A maior parte da empresa são engenheiros que tratam de contaminação de grandes empresas, né? É um serviço caro, é um serviço que ele não é uma consultoria pequena, ou seja, os nossos clientes, eles são clientes também já muito consolidados e que também têm muito dinheiro para investir e para contratar. Então, quando a gente fala de contaminação de áreas contaminadas, a gente está falando de, geralmente, máquinas de óleo que vazam e acabam adentrando no solo e talvez mais profundamente na formação rochosa, o que é um problema. Então, isso é muito comum, né? Você ter um poço de água, uma empresa que capta água para fazer uma manufatura, qualquer tipo de atividade que necessita de água, e ela tem um maquinário que tem óleo, e esse óleo vaza e contamina o poço. Então, o que a empresa mais faz é descontaminação desses poços, que a gente chama. Mas, para além disso, na minha área, a gente faz geralmente engajamento de partes interessadas. Então, a gente faz toda uma comunicação com o poder público, com as outras empresas, com pessoas que estão próximas do nosso cliente, que é onde está o empreendimento, onde está a planta. E a gente faz essa comunicação, a gente estabelece... a gente normalmente é uma parte entre 3, que é a nossa cliente, e do outro lado, uma comunidade que está sendo afetada, ou um poder público que também tem um interesse, alto interesse nesse empreendimento. A gente está sempre entre sujeitos, né? E elaborando produtos, né? Plano de comunicação para a nossa cliente, engajamento para interessadas para a nossa cliente. É um trabalho que é muita pesquisa, assim, é muito a gente buscar saber uma coisa e aí se apropriar daquilo para depois explicar para o cliente o que a gente entende. O consultor, ele é um pesquisador, basicamente, né? Do meu ponto de vista. Então,
E seu trabalho específico como analista é o primeiro cargo, é isso? Isso. Logo depois do Técnico, estagiário, né? é o analista. Certo. Qual é seu trabalho como analista? Nosso trabalho ele é dividido em projetos. Então, um projeto de uma empresa X é totalmente diferente do projeto de uma empresa Y, por exemplo. Mas no meu cargo, na minha posição, eu geralmente apoio os consultores nos produtos. Então, qualquer tipo de pesquisa, qualquer tipo de levantamento, alimentação de planilha, preparação de apresentação, elaboração de relatório, tudo isso na parte de apoio eu faço. Então, não tem uma coisa específica, assim, né? Vamos dizer, eu chego numa segunda-feira, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Às vezes eu não sei. Eu sei que eu estou nesse projeto, e esse projeto tem uma demanda específica, e a partir de como a demanda desenvolve, eu vou ampliando as minhas frentes ali e dando o apoio que eles precisam. Eu tenho feito muito trabalho de tradução de português para inglês. É uma coisa que tem sido mais frequente. Então, clientes internacionais que têm filiais no Brasil e que querem um relatório traduzido. Eles querem entender o que está acontecendo aqui. Então, o nosso relatório é produzido em português para cliente daqui. Eu pego esse relatório, traduzo, mando para o consultor, ele revisa. Então, Silvio, é mais geralmente voltado nesse sentido, assim, dar apoio para o que quiserem. E, geralmente, quando é um trabalho mais técnico, elaborar pareceres técnicos, a gente tem trabalhos com populações indígenas, então tem que entender os licenciamentos, a legislação, né? Geralmente são coisas que eu preciso correr atrás, ali, eu preciso buscar e entender o que o cliente precisa, né? E a gente o próximo... Para dar meia hora. O próximo passo, o próximo cargo, depois do analista, é o consultor? Consultor 1, depois consultor 2, e assim, e por aí vai, né? Consultor gerente. E como é que se vira consultor? Eu acho que seguindo no fluxo que eu tô de buscar entender, ser uma pessoa curiosa para tá sempre disponível. É um trabalho que ele é um pouco complexo, porque ora tem projeto, ora não tem projeto. Da mesma forma, eu estou ali para trabalhar, então eu preciso me mostrar disponível, né? É uma empresa que trabalha muito no online, né? Eu vou para lá, eu vou presencialmente 2 vezes por semana, mas em geral as pessoas vão pouco, vão 1 vez por mês, 2 vezes por mês para o escritório. Então é uma interação muito online, uma interação muito pelo computador. Eu acho que o consultor ele é um analista que tem mais conhecimento técnico e que tem mais experiência. Eu não sei se tem muita, sabe? Eu acho que eu não precisaria fazer um curso ou algo assim. Eu acho que é só me desenvolver. Muito bem. Só para terminar, você é registrado? Sou registrado, sou CLT. Carteira CLT. Eu agradeço suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.